Requerimento aprovado por 12 votos. 744. Pedido de informações sobre a evolução do capital das empresas DME, DMEE e DEMED. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Paulo, em discussão? Vai discutir? Não? Já discutiu bastante. Em votação? Requerimento aprovado por 12 votos. 745. Pedido de informações sobre a destinação dos objetos apreendidos em cumprimento aos dispositivos elencados no Código de Postura. Autoria, vereadora Maria José. Em discussão, com a palavra a vereadora Maria José. Somente aí um fato de atenção, porque lendo, né, todo o trabalho aí que as nossas assessorias já passaram sobre o novo Código de Postura, me deparei com essa condição, né, já ainda do antigo, que é o destinar o destino das mercadorias apreendidas serem doadas aí às nossas instituições. Como a gente tem visto um mercado ambulante, né, informal aí, aumentando cada vez mais por conta da crise econômica, então também nos é uma medida de uma fiscalização em contrapartida, o que acaba aí privilegiando algumas instituições ao receber esses materiais, esses produtos, e por isso esse pedido de informações. Continue a discussão. Em votação. Vereador Tiago está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. 746. Pedido de informações sobre cirurgias eletivas realizadas na rede municipal de saúde. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão? Você pediu a leitura? Não, vai lá. A palavra, vereador Paulo Tadeu. Só para eu ter uma informação, nós não aprovamos um requerimento desse, ou esse é diferente do que nós aprovamos recentemente, professor? Vereador Paulo, vereador Flávio Faria, por favor. Só para esclarecer, nós aprovamos um requerimento há um bom tempo aí, mas a resposta não veio. Eu estou apresentando esse requerimento novamente. O senhor está reiterando, então? Não estou reiterando, não. Eu deixei aqui lá o prazo correr porque ele não veio. Estou apresentando novamente o requerimento porque ele não veio resposta. Professor, não entendi. Nem eu. Olha, eu já apresentei esse requerimento no passado. Como esse requerimento, como outros requerimentos que não vieram resposta, eu estou reeditando novamente esses requerimentos. Então, o senhor vai receber 2 respostas. Sim, se vier a outra, automaticamente anula essa. Concorda comigo? Presidente, eu peço a palavra. Ele não quis com a palavra, então, vereador Paulo Tadeu. Não, é porque, sem nenhum prejuízo do direito do vereador insistir porque eu fiz questão de fazer essa intervenção, até porque tem mais 2 requerimentos aqui na frente que têm a mesma característica. Só do ponto de vista regimental, né, se é possível a gente apresentar um requerimento... Por favor, só um minutinho, vereador Paulo Tadeu. Peço silêncio, por favor. Se é possível a gente apresentar um requerimento em cima de requerimento, porque eu já tive a oportunidade de fazer isso e nas vezes que eu tentei fazê-lo, fui aconselhado e orientado a reiterar, porque, salvo engano, essa iniciativa não é, se não é regimental, pelo menos não é usual. Se não é contra o regimento, pelo menos não é usual. Eu tive já a oportunidade de apresentar requerimentos dessa forma
e a orientação que eu recebi é que nós deveríamos sempre procurar reiterar. Regimentalmente é reiterar. Obrigado. Professor Flávio, regimentalmente é reiterar, se é o mesmo assunto, inclusive, se é o mesmo tema, seria reiterar. Vereadora Regina, só para a questão de esclarecimento, esses requerimentos, eu vou dar um exemplo para a senhora, que vai, como o vereador manifestou, é uma sequência de requerimentos. A partir do momento que eu reitero esse requerimento, a orientação que nós sempre tivemos aqui nessa casa, eu zero, ou seja, eu inicio novamente a questão, destacando que muitos desses requerimentos aqui, o Executivo solicitou prorrogação do prazo e não cumpriu a prorrogação do prazo. Não cumpriu. Eu vou dar exemplo para a senhora. Tem um requerimento aqui muito simples, vereador Regina, que é, por exemplo, que eu fui cobrado por servidor, que é em relação ao convênio do SESC, que sempre existiu. Sim ou não, vai fazer, não vai fazer, como tem sido as respostas aqui. E a resposta não veio, pediu prorrogação do prazo, e a resposta não veio. A partir do momento que eu apresento novamente esse requerimento, reiterando, eu estou zerando tudo aquilo que já foi feito para o Executivo, que não foi mandado para essa casa. Então, eu estou apresentando novamente aqui, por entender que as pessoas cobram de nós. Há uma cobrança, quando alguém aqui apresenta um requerimento, sem dúvida alguma, isso surgiu, emanou de uma manifestação de um cidadão, de uma população, de uma comunidade, que nos cobrou uma ação. Mas, infelizmente, os prazos não são acatados, eles não são cumpridos. Eu vou dar exemplo para a senhora, vereador Regina. Tem um requerimento que já até venceu o prazo, que está aqui, foi reiterado, que é em relação à lei de incentivo. Aquela lei que nós apresentamos, a senhora fez um trabalho importante também, eu e a senhora apresentamos aqui, separamos a lei da cultura e do esporte. Eu apresentei um que a senhora fazia um levantamento, e apresentei uma reunião com pessoas que atuam na área esportiva, onde, nesse requerimento, a gente pede ao Executivo a possibilidade do Executivo Municipal dar um tratamento para a lei de esporte ao mesmo da cultura em relação à porcentagem. Houve até reunião já do Executivo com os esportistas em relação a essa lei. Semana passada foi divulgado nos jornais, esse requerimento já venceu o prazo e a resposta não veio. Então, é esse que é a minha ponderação. Vereador Paulo Tadeu. Eu entendo a preocupação e a aflição do vereador, mas eu tenho uma norma regimental nessa casa, que trata dessas questões como reiteração. Eu não vejo nenhuma razão nessa... estou zerando. Eu não estou zerando. Se eu tiver que dar resposta para alguém, eu arquivo o requerimento, eu anexo o requerimento anterior. Eu estou tentando essa informação há 90 dias, a 120 dias, a 60 dias, mas a não ser que nós passamos a ter um outro entendimento, e aí a senhora tem a autoridade aí para, de repente, definir que isso é um precedente regimental. Se não houver essa iniciativa, eu entendo que esse requerimento não pode ser votado assim como os outros três, porque eles são idênticos ao anterior. Não é regimental. Não é regimental. Felizmente, professor Flávio, não é regimental. Acho que nós estaremos abrindo um precedente. Vereador, professor Flávio, eu só ia complementar, mas tudo bem. Não, veja bem, é só falar que não é regimental. Não okay. É regimental. Então, veja bem, eu acho que nós temos aqui que fazer alguns encaminhamentos. Por exemplo, em relação às cirurgias, que eu entendo, vereador Regina, que é um requerimento muito importante. Eu tenho falado de forma incisiva, a senhora que atua na saúde sabe e entende a importância disso. Nós tivemos lá em 2015, no segundo semestre de 2015, o governo federal liberou 142 milhões de reais para a realização de cirurgias letivas. Foi destinado para Minas Gerais algo em torno de 16,4 milhões de cirurgias letivas. Nós estamos perguntando ao Executivo
quais foram os encaminhamentos que o Executivo deu em relação a essa demanda, que a senhora conhece muito mais que qualquer um de nós aqui presente, com o doutor Zé Maria. E a resposta não vem. Então, eu queria entender, vereadora Regina, não é a primeira vez que se faz isso, eu já fiz em outros momentos. Eu queria entender o seguinte: então não está se cumprindo aqui a resposta. Não veio a resposta. Pediu para a prorrogação do prazo, não veio a resposta. Então, por gentileza, esse da cirurgia, por exemplo, eu entendo que é muito importante a resposta. É fundamental. Aí vou dar um exemplo para a senhora, vereadora Regina. Esse em relação à lei do SSQN, da lei de incentivo ao esporte, o Executivo realizou semana passada a reunião com o pessoal do esporte, que foi divulgado na imprensa, falando do assunto que trata desse requerimento, que já foi prorrogado o prazo. Então não é possível que o Executivo não tenha uma informação em relação ao tema, em relação ao assunto. Então o que eu quero que se entenda aqui, que eu quero é a resposta. As pessoas indagaram, a resposta é um direito nosso. Então, ou a mesa, de repente, encaminhe para o Ministério Público para que se dê a resposta. Professor Flávio, nós temos outros instrumentos quando o Executivo não responde ao pedido de informação. Nós temos outros encaminhamentos. Então, eu peço que nós seguimos à risca o regimento interno para não abrir precedente, e temos uma série de pedidos de informação que não obtivemos resposta. Então, se nós formos fazer outro pedido de informação em cima das não respostas, eu não estou julgando o mérito, por favor, eu não estou julgando o mérito, não estou julgando o mérito, sua preocupação, que é legítima e importantíssima. Eu não estou julgando o mérito da sua preocupação, que não é só de Vossa Excelência, mas de todos aqui, em relação à cirurgia eletiva. Não é isso que estamos julgando aqui. Eu apenas quero que siga o regimento interno, para que não possamos abrir precedente. A mesa, diante dessa sua colocação, vai tomar as providências. Mas não é através de um outro pedido e não reiterando que o senhor pode ter essa resposta ou não, professor Flávio. É isso que eu quero dizer. Então, vamos seguir o regimento interno. Eu peço ao senhor que tenha aí a compreensão de retirar e reiterar o pedido. Eu peço que o senhor tenha essa compreensão para que nós não abrimos precedentes aqui nessa casa e começamos a ter problema. Eu peço ao senhor, não estou julgando mérito, veja a sua importância, a importância do seu requerimento é legítima, mas eu não gostaria de abrir precedente no regimento interno. Então, eu peço ao senhor, para que não fique desagradável, que o senhor, por favor, reitere, então, e eu me comprometo a tomar as devidas providências. Vereador Marcos Tadeu. Senhora Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, eu tive problema semelhante de não receber respostas do Executivo, eu entrei no Ministério Público. Aí eu recebi todas de uma vez. Até o Ministério Público ele me oficia aqui à Câmara que a minha representação foi arquivada, mas a Prefeitura ela tomou providência e mandou 12 respostas de uma vez, depois que eu entrei no Ministério Público. É isso, então, é o caminho, e não outro requerimento em cima de um requerimento que o senhor já reiterou. Eu gostaria que o senhor analisasse e retirasse e tomasse as providências, os caminhos que são legais e regimentares aqui desta casa, para que a gente possa manter a fidedignidade e fidelidade ao regimento interno da casa. Professor Flávio. Olha, eu até entendo o seu encaminhamento, mas se for fazer um histórico aí, na Câmara, você vai ver que em outros momentos já aconteceu esse procedimento. Tá? Vou fazer um levantamento de apresentar requerimentos que não foram respondidos. O que eu quero que a senhora entenda da seguinte forma, olha para a senhora ver. Esse requerimento aqui, em relação à lei de incentivo, olha para a senhora ver. O prazo se encerrou dia 6/7. Está disponível no site da Câmara. Disponível no site da Câmara. No jornal dessa semana passada, está lá o Executivo, o direito do Executivo, reunido com pessoas que atuam na área esportiva, discutindo esse assunto. Então, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio, sabe, doutora Regina, nos procedimentos. Porque nós apresentamos aqui uma discussão, isso não foi de hoje, é 20 dias, prorrogou mais 20 dias, a resposta não chegou, e está lá discutindo exatamente a matéria que sai no jornal,
o teor, pastor Valdir, é semelhante àquilo que nós encaminhamos aqui nessa casa. Então não é possível, gente, que não se consegue encaminhar resposta para a Câmara Municipal de um assunto que já está sendo debatido lá, ou que se iniciou o debate por parte do Executivo. Então, com todo respeito, qual parte do regimento, vereador Regina? Qual parte do regimento que é proibido? Onde está citando isso no regimento? Não é que é proibido. Ah, tá. Proibido, não Tá. é, mas o regimento, ele preconiza que se reitere quando é o mesmo tema e o senhor não respondeu. Agora, tem outros caminhos para o senhor conseguir a resposta. E não é um outro requerimento em cima do mesmo tema, da mesma temática, que vai lhe dar essa resposta. Não, então acho que fica fácil. Vamos fazer o seguinte, vereador Regina. Nós retiramos esses requerimentos, que são 4 requerimentos, 5 requerimentos, e eu peço que a senhora encaminhe ao Ministério Público para cobrar a resposta desses requerimentos, como aí foi feito pelo vereador Uma Marcos parte, Tadeu. vereador? Não. Por gentileza. Tá bom? Tá. Obrigada, vereador, pela compreensão, e nós vamos dar o caminho regimental e legal necessário. Vereador Paulo Tadeu. Se retirou, já não devo usar a palavra. Então, são os requerimentos, vamos só ver os requerimentos, os números, por favor. 746. Só um minutinho. Não, complementando não. Esse vai. Complementar é diferente. 752, é isso? E 753. São os 3, professor Flávio. Obrigado, viu, professor Flávio? Todos têm o mesmo teor. 747, secretário. 747. Votos de congratulações à Escola Futsal Nações, que comemorou 11 anos de atividades na zona sul do município. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Então, você me explica. Vereador Marcos Tadeu está ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 748. Pedido de informações complementares ao requerimento 282/2016, relativo às obras de infraestrutura no loteamento Jardim Colinas, cuja regularização foi aprovada pela Lei 8.994/2014, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 12 votos. 750. Não, 749. Pedido de informações complementares ao requerimento 316/2016, que trata da regularização da FEARP, Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas. Autoria do vereador Tiago Cavelanho. Em discussão? Com a palavra o vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas para esclarecer, um requerimento complementar a respeito do novo cadastramento feito pela nova comissão nomeada pela Secretaria de Turismo. Como os senhores sabem, existem hoje cerca de 80 vagas a serem ocupadas na FEARP, e esse processo se estende a mais de 2 anos. Corretamente, os artesãos que estavam lá sem licença foram retirados da feira, foi nomeada uma comissão, feita a análise desse processo todo. A promotoria pública entendeu que essa comissão não era legítima, porque não respeitava a composição que a lei previa, forçou então que a secretaria nomeasse uma nova comissão, de acordo com o manda a lei,
Essa nova comissão foi nomeada, me parece que já fez a análise desses artistas que estavam inscritos para ocupar essas 80 vagas, e isso já está indo aí para mais de 2 meses. E até agora esses artesãos não tiveram nenhuma resposta, se sim ou se não, porque são mais de 200 inscritos, mais de 240 inscritos. Então a gente, na intenção de acompanhar esse fato de perto, e entendendo a boa vontade da Secretaria de Turismo em levar isso adiante, cabe aí o requerimento. Obrigado. Em votação. Rogério, tem problema. Requerimento aprovado por 12 votos. Pedido de informações sobre denúncias com relação à apreensão de um veículo da Prefeitura Municipal pela Polícia Rodoviária Federal, autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura, pedido do vereador Lical. Após recebimento de denúncias de algumas pessoas, o vereador signatário foi pessoalmente ao pátio da Polícia Rodoviária Federal verificar a presença de um veículo da frota da Prefeitura de Poços de Caldas. Assim sendo, apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quando foi feita a apreensão do veículo modelo Saveiro, número 40, pela Polícia Rodoviária Federal? Segundo, quais as razões que motivaram a apreensão do referido veículo? Terceiro, quem é o responsável pela frota de veículos da Prefeitura de Poços de Caldas? Existem, por acaso, outros veículos em situação irregular ou apreendidos? Justifica-se o presente requerimento para que esta Casa possa receber informações oficiais sobre os fatos que motivaram a apreensão do veículo modelo Saveiro da Prefeitura de Poços de Caldas. A presença desse veículo oficial apreendido no pátio da Polícia Rodoviária Federal causou inúmeras reclamações e cabe aos vereadores buscar as devidas informações. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, é a função do vereador, né? Fiscalizar. Eu recebi a denúncia, como outros colegas também recebem denúncias aqui. Fui pessoalmente até o local. O veículo está lá, um veículo já com certo tempo de uso, mas não pode ficar, né, vereador Luiz Carlos? Porque é inconcebível a prefeitura, por pior que esteja a situação financeira, agora até com tantos recursos aí, né, que foram transferidos, mas pessoas passam ali, tá ali na beira do pátio da rodovia, toda hora passando milhares de pessoas ali, diariamente. Pessoas que moram naquela região, que vão trabalhar e tal, incomoda. Por que foi apreendido? Por que não foi ainda legalizada a situação? O veículo vai ficando lá, vai ficando, e chove, sol, deteriora. Como é que fica isso? Quem que é o responsável por esse setor? Então alguém tem que dar uma explicação. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Depois nós vamos mostrar também as fotos para comprovar a denúncia que nós recebemos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. O requerimento de Vossa Excelência, professor Flávio, requerimento 751, não, né? Esse não, esse é novo, né? Esse também? Tá bom. Tá. Também. Então, o expediente terceiro. Expediente de terceiros. Ofício. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Poços de Caldas. Ofício 455/2016, comunica a instauração de procedimento preparatório do Ministério Público de Minas Gerais, SEI dívidas trabalhistas. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Juízo de Direito da 4ª Vara Civil, Comarca de Poços de Caldas, autos. Cientifica da execução proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais em face do município de Poços de Caldas, aterro sanitário. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Marcelo Dias Loichait e outros. Tece em considerações referentes à mensagem 26 de 2016, distribuição de dividendos adicionais de natureza temporária e excepcional das empresas do Grupo DME. Anexar ao processado. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ofício 11.463, 2016, confirma o recebimento do ofício 603 e 658, 2016, comunicando que as informações contidas subsidiarão ações de controle no município de Poços de Caldas, SEI, dívidas trabalhistas. Anexar ao processado. Estava entendendo aqui o documento. Entendi. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, segunda Promotoria de Justiça de Poços de Caldas, ofício 80/2016, encaminha denúncia anônima para as providências que atender cabíveis, especialmente para apreciação da pertinência da transferência sistemática de recursos federais à Santa Casa. As comissões, a Comissão de Justiça. Ofício número 86, 2016, requisita que sejam prestados esclarecimentos sobre a sistemática do acesso às informações dos gastos da Casa Legislativa e periodicidade da atualização dos dados constantes no portal da transparência. É só para comunicar aos senhores vereadores, nós já encaminhamos ao Ministério Público todas as explicações e já obtivemos a resposta do Ministério Público. Portanto, estamos aí tranquilos e isentos aí em relação àquelas acusações que foram feitas ao Poder Legislativo. Oficie-se. Ofício 98, 2016, notícia de fato 051-813-007-784-3. Encaminha cópias da notícia de fato para apurar possíveis atrasos do Poder Executivo em responder aos requerimentos do representante, vereador Marcos Sansão, com a respectiva promoção de arquivamento. Senhora Presidenta, gostaria da leitura da página 9 e 10 desta 9 e 10 deste expediente. Um minutinho. Não, já. Senhor secretário, deferir o pedido do vereador Paulo Tadeu, para leitura, então, das páginas 9 e 10. Folhas, a página me parece que está... Folha. Não, eu que falei errado. Folha 9 e 10. Trata-se de notícia de fato instaurada após comunicação do novo vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, que o senhor prefeito municipal, Dr. Luiz do Carmo Lourenço, estaria a descumprir sistematicamente dispositivos da Lei Orgânica Municipal que fixa prazo para a prestação de informações à Câmara. Arrolou o noticiante os casos de omissão e, posteriormente, complementou que os requerimentos foram endereçados ao chefe do Executivo Municipal. O feito aportou na promotoria no dia 14, em razão das mudanças das atribuições de Poços de Caldas. Aliás, entre tantos e tantos feitos herdados do patrimônio público, habitação e urbanismo,
meio ambiente, enquanto que tomamos toda a cautela para não deixar nenhum, absolutamente nenhum, para que os que nos sucedam nas atribuições criminais e defesa do consumidor. É o relatório. Visando a celeridade, corolário do princípio da eficiência, estampado no artigo 37 da Constituição Federal, dispenso outras diligências, inclusive a notificação do reclamado para prestar informações, passando a enfrentar o mérito. Explico. É disso que os atos da administração pública devem receber devida divulgação e permanecer acessíveis a qualquer cidadão, seja para exercício de direitos, seja para a fiscalização, tornando inequívoco a pertinência do pedido formulado pelo reclamante, ainda mais como fiscal natural da coisa pública. Porém, como vereador, o nobre reclamante possui acesso direto aos atos da administração pública e, caso de omissão do chefe do Executivo Municipal em responder seus requerimentos, sua Casa Legislativa possui mecanismo para coibir e punir eventual desídia. Afirmo isso para se evitar ou minimizar, no âmbito municipal, a judicialização da política, de grandes amplitudes em âmbito federal. O eminente ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, explica que as questões de larga repercussão política ou social estão sendo cedidas por órgãos da Justiça e não pelas instâncias políticas tradicionais, ou seja, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Assim, a intervenção deste órgão local do Ministério Público não se afigura, a longo prazo, socialmente produtiva, eis que se esvazia as prerrogativas dos integrantes e do próprio Legislativo Municipal, que se torna, com o passar do tempo, um poder sem voz, que a toda hora precisa do Ministério Público para se fazer ouvir. Ademais, mesmo que o Ministério Público seja normalmente usado como despachante ou interlocutor de políticos, no mais das vezes de oposição, não se pode olvidar que a conduta imputada ao reclamado prefeito municipal se amolda ao tipo penal constante no artigo 1º, inciso 14º do Decreto-Lei número 201 de 67, sendo que o mesmo possui prerrogativa de foro e, como tal, não está sujeito à fiscalização penal deste subscritor. Desta forma, a investigação é formada da opinião delicte, está a cargo da Procuradoria da Justiça especializada adiante indicado. É o suficiente. Continuei à disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora, na íntegra. Ofício número 100, 2016, requisita a comprovação do cumprimento do processal legislativo 115, 2016, aprovado, do consubstanciado do artigo 68 da Lei Complementar Municipal 111 de 2010, referente ao ICP 051815.0000454, cujo objeto é a destinação de lucros do DME. É tanto documento do Ministério Público, esse aqui em relação ao DME, nós já respondemos também ao Ministério Público, mas deveria ter sido lido a semana passada. Oi? Só para a ciência ao plenário, viu? Mas nós já respondemos. Então, oficie-se. Ofício número 110, 2016, informa a promoção de arquivamento do inquérito civil 0518005956, instaurado com o objetivo de apurar as razões e motivos que originaram valores indenizatórios e dívidas trabalhistas do município. Anexar ao processado. Ofício 133, 2016, encaminha a cópia da manifestação de promoção de indeferimento de instauração de inquérito civil
0518-1600-6640, instaurado com o objetivo de apurar as irregularidades na Santa Casa de Misericórdia de Poste Caldas. Tem o mesmo teor do ofício 80 de 2016. Então, portanto, a Comissão de Justiça também. Alexandre Soares dos Santos solicita o uso de tribuna popular. Assunto: inclusão de alterações no Código de Postura Municipal referentes à perturbação da ordem pública. Em discussão? Em votação? Solicitação de tribuna, aprovado então por 13 votos. Auto-ônibus circular de Poste Caldas, ofício 080-2016, resposta à indicação 495-2016, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a revitalização de abrigo de ônibus, loteamento Santana do Pedregal. Nossa Senhora. Vistas ao vereador Joaquim Alves. Ministério da Educação. Comunicados. Ministério da Educação informando a liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando o valor de R$ 317.936. Comunicados. Ministério da Educação informando a liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando o valor de R$ 401.478. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Cravos Empreendimentos Imobiliários Limitada solicita que sejam incluídos dentro do novo perímetro urbano de Poste Caldas e alterando o macrozoneamento as matrículas 51.048 e 53.506, conforme alteração do novo plano diretor em discussão. Vou colocar aqui regimentalmente as comissões de justiça, mas vai para a comissão, porque regimentalmente eu não tenho a comissão, né? A comissão dos trabalhos que está sendo realizado na Câmara. Depois, a justiça já encaminha, né? Porque o projeto não está aqui, mas, por favor, encaminhe para mim. As comissões, então, pertinentes, porque eu não tenho outra forma regimental de dar um encaminhamento, tá? Alexandre Junqueira Bento Gonçalves requer o uso de tribuna popular para expor sobre o planejamento da expansão urbana da Zona Oeste do município de Poste Caldas. Tá. Em discussão, pedido do senhor Alexandre. Oi?
Em discussão, em votação? Oi? Tá. Só um minutinho para o cadastro dessa solicitação. Uhum. E ele quer falar comigo. Para me lembrar, na hora da gente fazer o agendamento. Você viu alguma? Seu Toninho. Ok. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. Convites. Projetos Vivências Afros Brasileiras. Organizado pelas Escolas Municipais Rafael Sanches, Professora Carmélia de Castro, Dona Lúcia Sacomã Junqueira, PMJ Vilas Unidas, Escola Infantil Pingo de Gente e a CANE MG, a ser realizado no dia 22 de agosto de 2016, a partir das 9 horas, na Praça do Museu Dr. Martinho Freitas Mourão. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Nada mais consta, presidente. Intervalo regimental.